Como migrar uma empresa MEI para uma microempresa? Como migrar MEI para ME? A maioria das pessoas que têm um CNPJ MEI acabam ultrapassando os limites permitidos em lei e essas pessoas precisam fazer essa migração para uma ME para que elas não sejam penalizadas, para que elas não paguem multas por excesso de faturamento, por exemplo, e para que elas também possam realmente crescer o negócio, porque a MEI ela tem muitas limitações. Mas é sobre isso que nós vamos falar hoje, então fica até o final. Eu sou Eduardo, contador especializado na área tributária e já ajudamos aqui milhares de empresas a resolverem, a regularizarem os seus negócios pagando menos impostos. Então fica aí comigo, já vai dando like, se inscreve aqui no canal e aqui na descrição tem os nossos contatos. Chama lá que será um prazer te ajudar. Bacana? Então vamos lá. Por que uma empresa precisa migrar de MEI para ME? Essa é a primeira pergunta e eu acredito que é a maior dúvida na cabeça dos empreendedores individuais, dos MEIs. E por que você tem que migrar? Existem alguns fatores que te obrigam a migrar de MEI para ME. Primeiro, faturamento. Caso você não saiba, o MEI tem um limite mensal de faturamento de até R$ 6.750 por mês, limitado a 81 mil por ano. Então existe uma limitação. O limite de faturamento permitido por mês e por ano é muito pequeno. Porém, a gente vê hoje empresas MEI faturando 20 mil, 30 mil por mês, 50 mil por mês ou mais. Então você está irregular e você está correndo um grande risco. Porque o que pode acontecer numa fiscalização da Receita Federal, numa autuação? Ela vai te obrigar a pagar os impostos dos últimos 5 anos como uma empresa normal, como uma microempresa, como uma empresa do Simples, como uma empresa do lucro presumido, uma empresa do lucro real. Ninguém sabe como ela vai te desenquadrar. Então você já imaginou você ter que voltar 5 anos retroativos, mês a mês, pagando impostos como uma empresa normal? Provavelmente você vai quebrar o teu negócio. Então por isso que é importante, se você já ultrapassou esses limites de faturamento, você precisa fazer essa migração. E essa migração, ela precisa ser bem orientada para que você não cometa nenhum erro. Então, o limite de faturamento, estourar o faturamento, é uma das razões que te levam a fazer a migração do MEI para uma microempresa ou para uma pequena empresa. Outra coisa importante que te faz fazer essa migração, limite de crédito no mercado. Você como MEI, você é muito limitado, você praticamente não consegue empréstimos, financiamentos, você não consegue capital de giro, você não consegue um cartão de crédito que seja interessante para te ajudar a comprar estoque, né? Pagar a prestação de serviços aí que você toma no mercado. E você também não consegue crédito no fornecedor, você não consegue comprar prazo. Você vai conseguir ali boletos ali de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 de compra. E isso não é o suficiente para que você possa crescer. E uma outra limitação é a questão de funcionários. Você como MEI não pode ter mais de um funcionário. E uma outra limitação para a gente concluir é a questão das atividades econômicas. Você como MEI é limitado a alguns segmentos. Se você, por exemplo, quiser expandir a tua empresa para um outro segmento empresarial, na maioria dos casos ele não é aceito no MEI. Então são motivos que te levam a fazer essa migração, esse desenquadramento, ok? Agora, como que faz esse procedimento para você fazer essa migração? Volto a dizer, você precisa ter uma orientação técnica. Você não pode fazer isso sozinho porque você não é um contador, meu amigo. Concorda? Você não é um contador, você não conhece, você não tem a expertise necessária para fazer o desenquadramento da forma correta e enquadrar a tua empresa da forma correta. Se vai ser no regime tributário do Simples Nacional, se vai ser no lucro presumido, se vai ser no lucro real, só um contador vai conseguir fazer isso para você. E na prática funciona assim. O primeiro passo é fazer um desenquadramento lá na Receita Federal. Explicar para a Receita Federal, né, mediante lá um formulário, né, de desenquadramento, que você está desenquadrando por N motivos. Porque você ultrapassou o limite de faturamento, porque você quer colocar uma atividade que não é permitida no MEI, porque você quer contratar mais funcionários. Então você vai dizer lá, olha, por isso que eu quero desenquadrar. Então o primeiro passo é solicitar esse desenquadramento na Receita Federal. Após a Receita Federal autorizar isso, e isso normalmente é automático, não precisa ninguém aprovar, isso é questão de segundos, você já está com esse desenquadramento na Receita Federal, e depois você tem que fazer isso nos outros órgãos. Você tem que fazer esse desenquadramento na Junta Comercial, fazendo uma alteração contratual e desenquadramento da empresa lá, e nisso vai gerar um contrato social para você, porque o MEI não tem um contrato social, então na Junta Comercial você vai ter esse procedimento. Depois você tem que também fazer esse desenquadramento nos outros órgãos, Prefeitura, Secretaria da Fazenda do Estado, caso você tenha atividade de comércio, indústria. Então esses são alguns procedimentos importantes que você tem que seguir para que você faça esse desenquadramento. Então, desenquadrar uma microempresa, uma MEI para uma microempresa, não é algo banal que você pode simplesmente querer fazer sozinho. E também você não pode continuar com uma MEI se você já extrapolou
os limites permitidos em lei. Então eu quero deixar aqui o meu contato, se você precisar de ajuda, de orientação, aqui na descrição tem os nossos contatos, chama lá que será um prazer te ajudar a conduzir essa migração da forma correta. E se ficou alguma dúvida também, comenta aqui. Se você já estourou o limite, se você está querendo fazer essa migração, comenta aqui, que será um prazer te responder e te ajudar. Grande abraço!